você se sente incapaz. Nós todos nos sentimos. E eu não quero falar aqui e dar uma palestra motivacional, eu não quero ser coaching agora na sua vida, eu não quero falar só sobre superação, mas falar que a sua incapacidade denuncia a necessidade que você tem por Cristo. Tem um versículo na Bíblia que fala que quando ele é fraco, aí ele é forte, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza, na nossa fraqueza. Porque quando a gente não tem força, a única coisa que nos resta é o poder de Deus agindo. E aí sim nós entendemos o quão fortes somos, não por nós, mas porque Deus, ele atua através da nossa fraqueza. Por que eu quis falar sobre isso? Eu tava indo trabalhar, eu acho que era foi quando eu acordei ou quando eu fui trabalhar. E me veio essa frase: eu sei que você se sente incapaz. Porque eu já me senti muitas vezes. Tô falando ultimamente muito sobre vida profissional, porque é algo que mais está em evidência na minha vida nos últimos dias. Mas eu já me senti incapaz em coisas tão, assim, simples, sabe? Por exemplo, quando eu tirei a minha CNH, eu passei na prova de primeira, só que quando você tira a carteira, você aprende a passar na prova. O trânsito mesmo, você aprende quando você de fato começa a dirigir. E eu lembro que teve um dia que aconteceu um incidente bem no comecinho. E eu voltei pra casa e eu simplesmente não queria entrar no carro mais. E aí eu falei pra mim mesma: nunca mais eu dirijo na minha vida. E nem foi algo tão grave, mas foi algo que assim, eu fiquei, meu Deus, como que eu fiz uma cagada dessa? E depois de um tempo, né, que foi acho que naquela mesma semana, eu precisei pegar o carro. E aí eu precisei pegar o carro para ir trabalhar, e aí eu fui, né, às vezes dando umas ratinhas aqui e ali e tal, o pessoal meio bravo no trânsito, mas assim, é o início, é normal. E hoje, depois de um tempo, né, eu comecei a viajar dirigindo, né? Eu comecei a, por exemplo, tinha uns retiros na minha igreja. Eu ia dirigindo, levando pessoas dentro do meu carro. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque no início eu realmente não era capaz, sabe? Só que com o passar do tempo, eu comecei a me aperfeiçoar naquilo. E aonde que Deus entra nessa? Bom, na minha vida, no meu caso, todas as vezes que eu ligava o carro e ia dirigir, eu orava, eu ia falando com o Senhor. E o Senhor, ele se fez presente de uma forma muito especial nesse tempo da minha vida, nesse tempo tão importante que é tirar a CNH, que é você dirigir um carro. E eu dei esse exemplo super simples, mas existem tantas outras áreas da vida que nós nos sentimos incapazes. E talvez você seja mesmo, como eu era. Só que isso não pode permitir que você se anule a ponto de não levantar e continuar andando, sabe? Continue andando mesmo se sentindo incapaz. Outro exemplo é, durante a minha faculdade, eu me sentia muito incapaz, muito. Era um sentimento de incapacidade tão grande que me atrapalhava até no meu desempenho em relação às provas que eu fazia, em relação à apresentação de seminário. Eu era terrível. E eu sou muito, assim, eu tenho uma facilidade de me comunicar, mas na faculdade eu era tão travada, assim, enfim. Esse sentimento, ele me tomava, esse sentimento, ele me atrapalhava. E esse sentimento fazia eu pensar que eu nunca ia conseguir um emprego, né? Eu nunca ia conseguir estar no lugar que eu tô hoje, que é um lugar bom, onde eu estou me desenvolvendo e onde Deus quer que eu esteja. Então, assim, esse sentimento de incapacidade fez eu, durante anos, me sentir muito ruim comigo mesma, sabe? E me impediu de viver muitas coisas. E não me valeu de nada, porque hoje, olhando pra trás, eu penso, cara, se eu tivesse, sabe, não só persistido, mas tentado entender por que esse sentimento de incapacidade me tomava, e por que eu não levava esse sentimento diante da cruz, diante do Senhor, talvez eu estaria mais adiantada. Mas enfim, né? Deus tem propósito em tudo e todas as coisas. E esse vídeo é só pra dizer que
eu sei que você se sente incapaz, todos nós nos sentimos. Só que esse sentimento não pode deixar com que você pare. Ele tem que fazer você olhar cada vez mais para o Senhor, convicto de que Ele é a sua força, Ele é a sua alegria, Ele é quem faz você sair do lugar, é Ele quem te dá a vida todos os dias. O suspirar que você tem veio dele, sabe? Sem Ele, nós não somos nada. E quando nós entendemos isso, a caminhada ela fica mais leve. Ela não fica menos difícil, mas ela fica mais leve. E é isso que eu queria falar. Espero que tenha abençoado vocês e tchau!